Olá, bom dia terceiro ano! Estamos de volta com mais uma atividade da semana. Hoje, terça-feira, dia 28 de julho de 2020, nós iremos trabalhar com o nosso livro de História. E o conteúdo de hoje, nós já iniciamos ele a semana passada. Você vai lembrar. Só que hoje nós iremos estudar um pouquinho mais a fundo sobre este assunto. Sobre patrimônio cultural. Lembra que nós fizemos uma pesquisa, da nossa região, descobrimos algumas coisinhas. Então, hoje nós estudaremos mais a fundo sobre patrimônio cultural. Para isso, pegue o seu livro de história e acompanhe a leitura na página 48, tá bom? Nós iremos fazer a leitura na página 48, 49 e a nossa atividade estará nas páginas 50 e 51, certo? Pegou o seu livro? Preste atenção e vamos acompanhar a leitura junto com a própria Priscila, tá bom? Patrimônio cultural. Algumas praças, ruas, edifícios, parques e monumentos das cidades podem ser considerados marcos históricos. Eles representam mais do que a função a que se destinam no presente, pois são conexões com o passado e integram o patrimônio cultural de um povo. E para que as novas gerações tenham acesso a estes lugares de memória, devem ser preservados e promovidos. Patrimônio cultural é todo bem imóvel ou natural com significado importante para a sociedade. Portanto, como nós vimos a semana passada, patrimônio cultural são todos os imóveis, todos os bens de uma região que trazem importantes relatos históricos para a sociedade, para as pessoas. Esses bens foram construídos ou produzidos por sociedades passadas. Por isso, representam uma importante fonte de pesquisa e referência cultural. O patrimônio cultural material é formado por um conjunto de bens culturais que podem ser tocados, ou seja, eles estão lá, os monumentos, e as pessoas podem lá ir pegar. Elas podem ser, olha só, os tipos de imóveis, os tipos de patrimônios culturais. Imóveis, como os núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. Podem ser móveis, como os arquivos de um museu, documentos, fotografias, entre outros. O patrimônio cultural material são bens culturais que não podemos tocar com as mãos. Ele é composto dos saberes e da cultura de um povo. Artes plásticas e cênicas, músicas, brincadeiras, entre outros. Portanto, as festas populares fazem parte de um patrimônio imaterial. Olha só, para se tornar um patrimônio cultural, é preciso que o bem seja tombado. Lembra que você pesquisou sobre o que é um objeto tombado? Olha só, o objetivo do tombamento é impedir a destruição do bem cultural, mantendo-o preservado para as gerações futuras. Olha um exemplo. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é o órgão responsável pelo tombamento e pela conservação dos bens culturais brasileiros. Vamos virar aí a folha para a página 49. Vamos continuar a nossa leitura. Quando o imóvel é tombado, pelo IPA, que é o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, a sigla dele é IPA. Ele não pode ser demolido nem mesmo reformado. Quando um imóvel passa por todo esse processo que a gente chama de tombamento, ele tem que ser preservado. As pessoas não podem reformar e nem podem destruir, demolir, certo? Porém, pode ser restaurado, seguindo algumas normas para garantir a preservação das características originais da época em que foi construído. Ou seja, quando o imóvel ele é tombado, não pode ser demolido nem destruído, mas, seguindo as regras, ele pode ser restaurado sem perder a essência de quando foi construído, tá bom? Existem outras ligações entre o passado e o presente. Além de lugares considerados fontes históricas, também há objetos, danças, festas, músicas e culinárias, elementos que têm grande valor histórico e que são considerados herança cultural. Por meio deles, podemos conhecer a história e compreender o que vivemos no presente, tá vendo? Muitas das coisas que hoje existem foi por causa de quê? Das pessoas que fizeram lá no passado. Danças, músicas, culinárias e tantas outras coisas que nós vivenciamos hoje são trazidas, né, das pessoas lá do passado que já utilizavam. O que é que você vai realizar na nossa atividade de hoje? A atividade que se encontra aí na página 50. Vamos lá. As respostas você vai estar encontrando aí mesmo nesse texto que nós acabamos de ler, certo? Primeiro, qual é o principal objetivo da preservação do patrimônio cultural de um povo? Você pode estar voltando lá e escrevendo a resposta. Segundo, converse com o professor e indique 3 elementos que são considerados patrimônios culturais da região em que você vive. Eu vou citar os 3 patrimônios que nós já fizemos na atividade passada, que foi a estação ferroviária, a Igreja Matriz Nossa Senhora Rainha dos Anjos e o outro é o Cruzeiro. Então você pode estar escrevendo também esses 3 patrimônios aí ou pesquisar outros aqui da nossa região, certo? Terceiro, localize e pinte no caça-palavras 5 exemplos de patrimônio cultural. Procura aí no caça-palavras e pinta aí estes patrimônios, tá bom? E para concluir a atividade, aí na página 51, quarta questão. Escolha um bem que integre o patrimônio cultural da região em que você mora e faça uma pesquisa seguindo o roteiro proposto. Então, você pode estar pesquisando aí na internet um patrimônio cultural aqui da nossa região e você vai desenvolver aqui, né, um texto respondendo essas perguntinhas aqui. E depois você vai fazer um desenho do patrimônio que você escolheu. Qual foi o patrimônio escolhido? Onde está localizado? O que ele significa para a comunidade? Por que recebeu esse nome? Qual é a relação dele com a história do lugar onde se localiza? Então, e você pode registrar mais 2 informações, 2 curiosidades que você encontrou sobre esse patrimônio. Então, você vai reproduzir um texto respondendo essas perguntinhas aí e desenvolve aqui nessas linhas, certo? Então, hoje nós estudamos mais um pouquinho a fundo sobre patrimônio cultural, né? Nós iniciamos este conteúdo da semana passada. Estudamos a semana passada superficialmente, mas hoje nós estudamos um pouquinho mais a fundo, né? Sobre patrimônio cultural. E nós vimos que patrimônio cultural é todo bem móvel ou imóvel
que traz uma história para a sociedade, né? Amanhã estaremos de volta com mais outra atividade. Fiquem com Deus, boa pesquisa e tragam muitas curiosidades para cada um de nós. Beijo, tchau, até amanhã.